Hi guys, another grammar class, mais uma aula de gramática. E essa eu considero a parte mais importante, a base que... Você que está começando agora, eu estou falando com você que nunca fez inglês, tá? Porque eu tenho público que tem inglês avançado, tem inglês intermediário e iniciante, que já fez no passado, voltou agora. Essa aula é para quem nunca fez inglês na vida. E alguns pode repassar também, que é importante. Eu costumo dizer que com esses 5 tempos, 4 na verdade, que o do e does na verdade é igual, 4 tempos de gramaticais aqui, você consegue falar inglês. Só precisa de uma boa listinha de verbos, umas preposições ali, mas essa é a base principal para você começar a entender o inglês. Nós temos o do e o does, que é presente. Vou explicar nas matérias embaixo, mas é só para entender. O do e does é presente, o did é para fazer o passado, o will é o futuro e o would é o futuro do pretérito, que eu já explico para quem não lembra o que é um futuro do pretérito, ok? Do é ao contrário da língua portuguesa. No inglês, toda vez que fizer uma pergunta, você precisa de um auxiliar, que a gente chama de auxiliaries. Viu lá em cima? Auxiliaries. Auxiliaries. Não leu A, tá? O segundo A. Auxiliaries. Para fazer uma pergunta em inglês, você precisa de um auxiliar. Seja o do, seja o does, seja o did, seja o will, seja o would. Precisa de um auxiliar para perguntar e para negar, tá? Então não dá para eu falar assim, você trabalha, na língua portuguesa você fala, você trabalha, afirmativo, você trabalha, só muda a entonação. No inglês não, você precisa do auxiliar para fazer uma pergunta. E o auxiliar também indica o tempo, isso é muito importante. O auxiliar, além de fazer a pergunta, indica o tempo. Você não vai mexer no verbo, tá? Você não vai mexer no verbo, o verbo continua igual. Você vai mexer o tempo, o tempo dos verbos vai indicar nos auxiliares. O do é para você perguntar ou negar no presente, tá? Ali eu coloquei fazer perguntas, to ask questions, is used to ask questions in the present, mas também é usado para negar. Então, quando você quiser perguntar no presente, vamos lá. Live é o verbo viver, here é aqui. Você não pode simplesmente falar assim, you live here. Lógico que no dia a dia eu vejo os americanos falando isso, mas é a língua informal, tá? Esses comerciais, não consigo me livrar deles. Nos filmes as pessoas falam, you live here, mas sabe, é coisa do dia a dia. Tipo, em português você fala, tô aqui, mas não se escreve tô aqui, então é o mesmo caso. Você pergunta, precisa pôr o do na frente. Do you live here? Aí olha só que interessante, na pergunta esse do não tem tradução. Na resposta, ele vai substituir o verbo. Do you live here? Yes, I do. O yes é opcional. I do. Esse I do, eu moro. Cuidado que lá na frente você vai descobrir que o do é verbo fazer, mas aqui o do é auxiliar. Não vamos misturar as coisas. Se eu negar, I don't, quer dizer, esse I don't, nesse caso, eu não moro. Ele substitui qualquer verbo que você usar na frase. Como o é viver, ele está substituindo o verbo viver, ok? Então, o I do e não I live. Eu não posso falar yes, I live. Responde com o próprio auxiliar. Outro exemplo. They é eles. Do they work? Eles trabalham? Repara que eu não traduzo do na pergunta, só traduzo na resposta. Na resposta, they do. Eles trabalham. Esse do é o verbo trabalhar. É bem simples, hein? É muito prático. O does, na verdade, ele vem de do. Na verdade, o does é o próprio do. Na aula de terceira pessoa do singular, vocês vão descobrir que a gente geralmente coloca o S, né, no verbo na terceira pessoa. He works. Só que quando o verbo termina em O, que é o caso desse, recebe ES. Então por isso que o do vira does, porque é para he, she, it. Toda vez que for he, she e it, você vai usar o does, que é o mesmo do, só que é só para essas três. Example. Does he work? Yes, he does. De novo, esse does está substituindo o verbo work. É só observar qual verbo está na frase e o auxiliar está substituindo aquele verbo. Does he work? Eu não posso falar do he, tá? É does he. Does she e does it. Does he work? Yes, he does. Sim, ele trabalha. No, he doesn't. Ele não trabalha. Repara que na resposta você não usa mais o verbo igual na língua portuguesa. E olha que interessante. Você quer transformar
Essa frase does he work, por exemplo, no passado, basta trocar o does por did. O did é usado para fazer perguntas no passado. O negar no passado também. Então, por exemplo, naquela frase que eu falei, do you live here, você mora aqui, se eu trocar por did you live here, você morava aqui. Observação importante. No presente tem essa diferença de usar o does para he, she, it. Já no passado, nós vamos usar o did para todas as pessoas. Não tem essa distinção de terceira pessoa, segundo, não importa. Vai usar para todas elas. I, you, he, she, it, we, they. Quer dizer, eu, você, ele ou ela. Esse it é ele ou ela, uma coisa no singular. Nós e they, que é eles ou elas. They é eles ou elas. Olha lá, work. Anteriormente eu falei do you work, você trabalha. Como é did you work yesterday, você trabalhou ontem. Então, por causa do did, esse work é trabalhou. Interessante, né? E olha só a resposta, igualzinho. Responde com o próprio did. Nesse caso, o did é o verbo trabalhar no passado. I did, eu trabalhei. I didn't, eu não trabalhei. Repara que eu falei I didn't e não I didn't, tá? Se lê I didn't. Esse D vai virar R e o T é mudo. No, I didn't. Outro exemplo. Did he come here? Ele veio aqui. O come é vir. Por causa do did, veio. Faltou o did aqui, deixa eu colocar. Muitas aulas eu só escrevo por excesso de confiança, não corrijo, mas é uma coisa de erro de digitação. Did he work? Did he come here? Ele veio aqui. Yes, he did. Sim, ele veio. No, he didn't. Não, ele não veio. De novo, é só ficar ligado. Se você vê o did na frase, volta uma frase anterior e vê qual é o verbo. O did está substituindo esse verbo no passado. É muito claro, né? Tá bem claro a explicação, não tá? Eu costumo brincar além da apelido de Will, você pode me chamar de Will. O eu é auxiliar para formar o futuro. Is used to ask questions in the future. Usado para fazer uma pergunta no futuro. Mas eu posso negar também. Olha só a negativa de will, que é interessante. Will you work tomorrow? Reparou que na pergunta os auxiliares, todos eles, do, does, did, will, todos eles vêm antes do sujeito. Depois vou dar uma formulazinha. Para fazer uma pergunta, você usa o auxiliar, mais o sujeito, que no caso é you, mais verbo, mais complemento. Então, will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Ou trabalhará amanhã? Yes, I will. Lembra que o yes é opcional, e o no também. I will. Esse will quer dizer eu vou trabalhar. Ou simplesmente, sim, eu vou. Quer dizer, trabalhar. I won't. E olha que interessante, eu não irei trabalhar. Eu não vou trabalhar. Então, tome cuidado. O won't é a negativa de will not, ok? Você pode responder a will not, não é obrigado a usar contraído assim, a gente chama de contração, abreviação. Won't é will not, cuidado para não confundir com o verbo querer, que é com a, won't, tem o mesmo som, mas a gente vai falar disso na aula de parônimos. E acredite se quiser, pessoal, essa é a última, o último tempo. Com esses 4 tempos você consegue falar inglês, um bom inglês intermediário, só vai faltar verbo e vocabulário. Porque os tempos mais importantes, presente, passado, futuro. E esse aqui a gente chama de condicional em inglês, conditional, mas o equivalente em português é futuro do pretérito. É quando o verbo termina em ia, por exemplo, comprar, compraria, fazer, faria, dizer, diria, ok? Isso é futuro do pretérito. Basta você colocar o would no verbo e ele termina em ia. Por exemplo, like é gostar. Would you like... O tá vindo na frente porque é uma pergunta, lembra? Would you like some coffee? O some quer dizer um. Você gostaria de um café? Ou você aceita? Você gostaria de um café? Yes, I would. Sim, eu gostaria. No, I wouldn't. Não, eu não gostaria. Lembrando que, olha lá, de novo o D virando R. No, I wouldn't. Por que assim? Se você falar wouldn't, tudo bem. Mas vamos tentar aproximar mais do nativo. Se você viu um filme, você vai ouvir ele falar. Yes, I would, não lê o D. No, I wouldn't, e o D vira R. Mas a aula de fonética explica por que o D vira R. Esse também você usa para todos os pronomes, tá? Eu, você, ele, ela, nós, etc. Ok, guys? Lembrando que cada matéria dessa depois a gente vai vir com exercícios. Bons estudos e mais uma aula de gramática vai estar aí para vocês se divertirem.
Vocês que eu não falo, vocês estão começando. Mas mesmo as pessoas que já tinham a base, falaram, estou revisando, porque faz tempo que eu não mexo. Mesmo a matéria antiga, se a gente não mexer, a gente esquece. Bons estudos. See you guys.